paz, igreja, tudo bem? Deus abençoe grandemente o seu dia. Estou aqui para a gente compartilhar o nosso segundo dia de jejum. Eu espero que Deus já esteja amadurecendo o relacionamento de vocês, falando ao seu coração. Eu quero compartilhar com você 1 Timóteo capítulo 2, onde nós vamos ver Paulo dando algumas instruções a Timóteo. E ele começa dizendo o seguinte, que todos devem interceder, orar, dar ações de graça a todos. Todos merecem intercessão, ajuda, oração. E eu comecei a pensar sobre isso e Paulo, ele no decorrer das instruções, ele fala tanto para reis e autoridades, porque isso nos dá uma vida tranquila, nos dá uma vida em paz, e é isso que alegra o coração de Deus, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Eu comecei a pensar, e é muito fácil a gente, como ser humano, orar por pessoas como moradores de rua, como pessoas que passam fome, como pessoas que não têm casa, mas é muito difícil nós orarmos por uma autoridade, por um presidente, por um governador, pelo nosso prefeito, às vezes pelo nosso chefe, porque nós achamos que eles já têm demais. Só que na realidade, quanto mais nós cobrimos eles de oração, quanto mais nós intercedemos para que Deus haja com justiça, Deus haja com misericórdia, que Deus conduza a vida deles, mais nós vivemos em paz. Imagina só como seria diferente se as nossas autoridades elas fossem realmente abençoadas, direcionadas, conduzidas por Deus. Nós viveríamos de uma forma mais tranquila. Então o que Paulo está falando é, não importa quem seja, ore por todos, cuide de todos, ame todos, interceda de verdade, sabe, se importe com todos, porque isso vai te fazer viver bem. Você colhe boas consequências daquilo que você entrega na mão de Deus. E ele continua falando que só existe um mediador entre Deus e o ser humano, entre a humanidade, que é Jesus Cristo, que pagou alto preço, a sua própria vida, para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que nós pudéssemos ser salvos, então, para que nós pudéssemos ser libertos. Então nós temos um único mediador e é ele que nós devemos buscar, é ele que nós devemos conviver, é com ele que nós devemos permanecer. E aí ele começa a dar umas instruções, e agora eu quero falar mais com as mulheres e também com alguns homens, para a gente gerar uma clareza a respeito da palavra de Deus e para a gente não gerar confusão. Paulo começa dizendo assim, olha, eu preciso dar algumas instruções agora e eu quero que os homens eles continuem levantando as suas mãos santas nos cultos, e eu quero que as mulheres comecem a não se enfeitar demais. Eu quero que as mulheres comecem a ser mais discretas nos cultos, e eu quero que as mulheres comecem a estar em silêncio, que as mulheres comecem a prestar mais atenção e não exercer autoridade sobre o homem. E aí ele fala sobre Adão ter vindo primeiro que Eva. Eu quero te dizer o seguinte, Paulo não está dizendo, olha, simplesmente a mulher não tem autoridade nenhuma, simplesmente as mulheres elas não têm poder, simplesmente Deus não usa as mulheres, elas são objetos. Não é isso que Paulo quer dizer. É que a gente precisa entender que além da palavra de Deus existem, a palavra de Deus ela é algo real. Então o que a gente precisa entender? Que existe um contexto também, além da palavra de Deus, existe um contexto cultural daquela época, porque isso foi vivido. Então existem contextos que completam aquilo que Deus quer falar. E se a gente for analisar o que acontecia naquela época, a maioria dos homens eles tinham um pouco mais de estudo do que as mulheres. As mulheres, na maioria das vezes, eram analfabetas, então elas não tinham tanto conhecimento e tanta estrutura educacional para poder ministrar em lugares públicos ou para muitas pessoas. Além disso, existia uma cultura e começou a se banalizar muitos cultos onde a
as mulheres, e não só as mulheres, mas na maioria das vezes as mulheres cultuavam outros deuses, então se questionava muito, se perdia muita autoridade. Imagina só, você está indo para uma igreja e de repente no meio do culto o pastor está explicando algo, daqui a pouco um irmão começa a orar em línguas e daqui a pouco o outro começa a querer interpretar e a outro começa a perguntar, começa a questionar, começa a virar uma bagunça. E o que estava acontecendo naquele contexto era que os cultos não conseguiam ser ordenados, a palavra de Deus não conseguia ser levada, porque no momento em que alguém estava ministrando a respeito de Deus, alguém levantava a mão, começava a questionar, outro começava a questionar e virava aquela feira. E a gente sabe o quanto mulher gosta de falar, isso não é um problema, mas é que naquela hora se perdia a autoridade, se perdia o rumo do culto, e isso estava impedindo a palavra de Deus de ser vivida, ensinada e manifestada. Então o que Paulo quer dizer é o seguinte: olha, mulheres, antigamente para se cultuar muitos deuses, e não somente para isso, mas era uma cultura principalmente das mulheres do mundo, né? O que eu digo do mundo é as prostitutas, elas se adornavam demais, elas se enfeitavam demais. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: mulher, você não precisa se enfeitar, eu prefiro que você vá para um culto discreta, porque o que deve chamar a atenção em você não é a roupa que você veste, não são os ouros que você possui, mas sim a vida de Deus que é em você, as suas atitudes, a sua vida deve resplandecer mais do que a sua beleza está em viver aquilo que Deus quer. Então, o que Paulo está dizendo é: você não precisa vir enfeitada, venha sem chamar atenção, porque aquele que deve atenção é Deus. Então, venha discreta. E o que Paulo está pedindo para a mulher ouvir em silêncio é: não questione, aprenda, escute, deixa Deus falar e vamos manter uma ordem no culto. E geralmente o homem ele conseguia manter esses princípios, por mais que ele não concordasse, talvez ele permanecesse em silêncio ali, mas as mulheres elas já extravasavam mais e com isso estava perdendo a ordem do culto. Se nós formos analisar, Eva foi tirada da costela de Adão. A costela é algo lateral, ela não foi tirada do osso do pé para ser inferior, nem do pescoço para ser superior. Nós somos lado a lado e existem várias mulheres que foram usadas por Deus, existem hoje várias mulheres transbordando da vida de Deus. Então você, mulher, é essencial para Deus, para o reino de Deus, para a vida com Deus, para realmente nos ajudar, para realmente ministrar a respeito do Pai. Mas o que ele estava dizendo aqui não era para que a mulher não fosse útil, e sim para que se mantesse ordem, porque os cultos estavam muito bagunçados. E falando ainda em mulheres, nós podemos vivenciar isso hoje como Kairos. Nós temos uma pastora que é realmente usada por Deus, né? A pastora Ivanilde, ela é uma mulher que eu confesso que eu tenho muita admiração por como ela intercede por nós, por quanto ela busca Deus, por quanto ela é sedenta por Deus, né? Eu não sei vocês, eu posso puxar um pouco de saco agora, mas a minha esposa, eu amo o coração dela, eu amo a intensidade dela, eu amo ouvir ela, porque eu acho ela de uma sabedoria extrema e eu tento sempre absorver o máximo possível. Então nós vemos grandes mulheres sendo usadas por Deus no nosso meio, as nossas líderes de ministério, de PG, as nossas membras que têm cada dia nos ensinado tantas coisas, quantas mulheres naturalmente no poder nós temos, quantas mulheres empreendedoras, quantas mulheres valentes que cuidam dos seus filhos e educam seus filhos num mundo totalmente difícil de se educar. Então todas têm autoridade, poder e são abençoadas por Deus. Não se sinta jamais menosprezada, indefesa. Você é forte, Deus te usa, Deus te abençoa, e nós como homens também, e que nós possamos valorizar tudo aquilo que Deus tem feito através de vocês também, mulheres. Então espero que Deus use grandemente as mulheres da nossa igreja, do nosso Brasil, do mundo. Vocês são fortes, vocês são ousadas, usadas, intensas, fervorosas. Os homens valorizem as suas mulheres, incentivem as suas mulheres
Assim como Paulo falou no começo, todos são salvos, todos merecem oração, todos podem ser usados por Deus. Então que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, e vamos continuar aprendendo e meditando na palavra de Deus. Deus abençoe.